Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas naturalmente. Lembrando que hoje é domingo 22 de novembro do ano 2020, são exatamente 22 horas e 19 minutos no meu relógio. Creio, antes de tudo vou pedir desculpa a vocês pelo tempo que eu passei sem fazer algum vídeo. É que eu estava meio adoentado, tive que procurar um médico para cuidar da minha saúde e me mantive afastado esses dias. Mas agora estou de volta e pretendo, segundo vocês quiserem, eu pretendo continuar enviando vídeos para vocês. Mas antes de tudo eu peço, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, assine o sininho e compartilhe, porque isso é muito importante para a turma do YouTube entender que vocês estão gostando. E dê um joinha e dê um like, se for possível, ok? Eu agradeço profundamente. Peço desculpa também pelo ruído que vinha lá de fora, porque, como já disse, a minha casa fica, o meu estúdio, aliás, fica na sala da minha casa e qualquer ruído lá de fora, ele é captado facilmente no meu vídeo. Portanto, desculpem se isso acontecesse. Vocês já ouviram falar de lobisomem? Creio que sim. Não é coisa atualizada, é coisa do passado e muitos já ouviram falar sobre isso, que sejam novos, velhos, de qualquer idade já ouviram falar de lobisomens e tem até filmes falando sobre isso. Pois bem, o lobisomem é um ser lendário, com origem na mitologia grega, segundo as quais um homem se transforma em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Tais lendas são muito antigas e encontram-se suas raízes na mitologia grega. Só que essa é a origem da mitologia grega, ao passo que aqui no Brasil, na nossa mitologia brasileira, nós temos uma diversidade de histórias que falam sobre pessoas que viram lobisomem. Entende? E é sobre uma dessas que eu quero falar com vocês. A mitologia grega não disse exatamente qual o motivo da origem do lobisomem, por que razão o homem se transforma em lobisomem, o que é que ele fez para se transformar no lobisomem. Diz que apenas se for mordido por um lobisomem, transforma-se em lobisomem. Mas a origem do lobisomem mesmo, ela não fala. Mas aqui no Nordeste, nós temos uma lenda muito conhecida de homens que viram lobisomem. Há no interior do estado uma história de um rapaz que bateu na mãe com um quarto de bode. Eu não sei exatamente porque ele teve essa ideia de bater na mãe usando um quarto de bode. Na verdade, eu não sei. Talvez eu imagino o seguinte, talvez numa matança na qual sacrificaram um bode e durante o esquartejamento houve lá uma discussão, um desentendimento entre a mãe desse rapaz e esse rapaz que perdeu a compostura e acabou batendo na mãe com um quarto de bode, do dito cujo bode que foi sacrificado. Eu só sei que a história da nossa lenda é do interior, aqui do Nordeste, é essa. Filho bateu na mãe, vira lobisomem. Vira lobisomem. Nada foi exatamente comprovado essa história, mas tudo indica que é verdadeira. É só prestar atenção, porque aquele filho que bate na mãe tem que ter muito cuidado nas noites de lua cheia para não se transformar em um lobisomem. Não é verdade?
Então, esse filho que bateu na mãe com 4 de bode, aqui para nós, não importa que ele tenha batido na mãe com 4 de bode, ou sem 4 de bode, ou com a pata de um bode, ou com o chifre de um bode, nada de um bode. O que faz ele transformar-se no lobisomem é exatamente o modo dele bater na mãe. Né? A agressão dele feita contra a sua própria mãe, batendo nela. Como aconteceu aqui no caso, que eu já relatei aqui a vocês, certo dia, que uma senhoria me procurou, Dona Lourdes, falando do filho que, por um motivo qualquer, tinha se desentendido com ele, na casa onde moravam, onde viviam, e ele se desequilibrou, perdeu a compostura e agrediu a mãe cruelmente, ao ponto de fazê-la defecar de dor. Ela me contou isso, chorosa, entendeu? Ela me contou isso chorosa e eu achei de acordo registrar nos meus vídeos. Eu não vou falar exatamente, né, do trabalho desse rapaz que bateu na mãe, ele é forte, um rapaz branco, e porque para evitar certos transtornos, né, certos constrangimentos. Mas na verdade era bom que falasse, para que os amiguinhos dele soubessem quem realmente eles eram. E quando chegasse as noites de lua cheia, se afastarem desse rapaz o quanto puderem, porque de repente pode ser que, na verdade, ele se transforme em lobisomem e, de acordo com o ambiente onde estejam, eles possam devorá-los. Não vou falar o nome exato, porque aqui é nome fictício. Dona Lourdes é um nome fictício, Michel é um nome fictício, inclusive a esposa dele, que a princípio ajudou a separá-lo da mãe, chama-se Patrícia, mas não é Patrícia, é outro nome semelhante. Então, seria bom, como eu já disse, que os amiguinhos dele ficassem sabendo realmente quem ele é, na verdade, que bateu na mãe por esse motivo assim, 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 assim. Eu só sei que não é motivo que justifique uma agressão à própria mãe, de maneira nenhuma. Né? De forma que ele expulsou a mãe da casa, em conluio com a sogra, que ela, depois dessa agressão, desse surra que ela levou do próprio filho, porque ela tinha dado um tapa no rosto do filho. Ora, uma mãe pode bater no filho, não importa a idade que ele tenha. Entendeu? Pode ser a idade que tiver. Ela é mãe, continua sendo mãe, foi mãe ontem, hoje e amanhã. Foi quem ficou com ele 9 meses no ventre, foi quem sentiu as dores do parto, foi quem cuidou de suas fraldas, fez gogó, o alimentou, o amamentou, e cuidou dele até a idade adulta. Para depois, por um motivo desse, ele bater na própria mãe, é terrível, né? É algo para ser estudado. A NASA precisa estudar esse rapaz. Aí de formas que ela me contou essa história toda, e que antes já havia um problema com a sogra dela. A esposa não, que não são casados, é a companheira dele. Que alugaram uma casa, lá no Jacintinho, um casarão que dava da rua da frente, saía do outro lado dos fundos. Então dividiram a casa por uma porta, e a velha ficou morando do outro lado, que ela ia ajudar a pagar o aluguel da casa. E eles ficaram na parte da frente da casa, na rua principal, e montaram ali uma lojinha de artigos de aniversário, entendeu? Negócio de plástico, essas coisas semelhantes, isopor e coisa assim. E ali ficaram. Mas a velhinha queria que durante a noite, eles estavam ali durante o dia, ficavam no ponto durante o dia, e à noite iam para suas casas, moravam em apartamento, e a velha ficava só, uma velha quase 90 anos de idade, sozinha, no casarão daquele, muito grande. Então ela pediu o seguinte, que deixasse a porta a critério dela, porque ela podia deixar a porta que dividia a casa entreaberta, porque saía muita aragem, muito vento que vinha lá dentro, por baixo da fresta das portas, era muito arejado. E a casa era abafada, e isso servia para amenizar o calor.
a mulher não concordou, a companheira dele, e daí já surgiu um atrito entre as duas. Eu só sei que para encurtar a história, esse rapaz desentendeu com a mãe, ele bateu muito nela, ela chegou a ficar toda cagada, entendeu? Ela mesmo me disse isso e eu fiquei até envergonhado de ouvir essa história. Mas hoje eu não quero conversar com ele de maneira nenhuma, entendeu? Eu tinha muito apreço por ele, mas depois desse desentendimento, dessa revelação catastrófica, eu fiquei enojado. Fiquei realmente muito revoltado, que até hoje, depois de há mais de mês, eu quando me lembro disso, eu fico repugnado e revoltado, indignado com o que ele fez com a mãe. Entende? O que ele fez com a mãe. E então só sei que a velhinha decidiram então expulsar ela da casa. Expulsaram a velha da casa, a velha veio recorrer a mim, ficou aqui alguns dias comigo, procurando uma casa para morar. Até que eles conseguiram encontrar uma casa longe, no Jacintinho. Ela já morava no Jacintinho e mudou-se para essa casa, na rua principal. De forma que ela, como mãe, perdoou o filho, né? Ou aparentemente perdoou. Mas ela disse a princípio que só quem perdoava era Deus. Mas ora, ele não deu na cara de Deus, ele não bateu em Deus e Jeová, ele bateu na mãe. Quem pode dar esse perdão é a mãe, não Deus. Se ela disse que quem perdoa é Deus, no seu interior, a velha continua sem dar o perdão ao filho, não é verdade? E ela tem toda a razão, porque no meu caso, fosse eu jamais perdoaria um filho amaldiçoado desse. Porque isso é uma maldição de homem, é uma maldição de pai de família. Eu acho que ele tem um filho, já com 18 anos, que futuramente pode ser que a velha seja vingada por ele, quem sabe, não é? E eu só sei que ela hoje não está mais morando lá, já arranjou uma casa para o Jacintinho, mudou-se para lá e eles continuam com um pontinho lá no Jacintinho, na rua principal. Vende plástico, isopor, produtos de aniversário, essas coisas, de festinhas. E com eles eu não quero coisa, principalmente com a mulher dele, essa Patrícia, que agrediu a velha também. Dias depois agrediu, a velha foi agredida por ela, entendeu? Por ela. E chegou até a quebrar um dente da pobre velha. Quebrou um dente da velha que ela me mostrou. A própria nora, ou a suposta nora. Quer dizer, o filho atacou. A velha foi atacada pela nora. E agora? Ela tinha que fugir. Até que, enfim, eles fizeram com que ela fosse morar longe. Entendeu? Morar longe. E fez muito bem, porque podia ser que, por um momento ou outro, ele, numa visita que fizesse, em noite de lua cheia, ele se transformasse e quisesse devorar a própria mãe. Era fácil, né? Porque ela, com quase 90 anos, sem forças nenhuma, sem vigor, sem nenhum vigor, era facilmente devorada por esse filho transformado em lobisomem. E aí está a origem do lobisomem, né? Teve a sua origem na mitologia grega, segundo as quais um homem se transforma em lobisomem ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, voltando à forma humana ao amanhecer. E, segundo está escrito, as lendas são antigas e encontram suas raízes na mitologia grega. E essa mitologia grega, como eu disse, temos a nossa, que é brasileira, principalmente do sertão, né? Dos interiores, nas quais eu falei que os filhos que batem nas mães viram lobisomem. Isso é muito natural no interior, compreendeu? E de forma que a minha história está aí. Hoje a velha está sozinha, morando solitária, lá para cima. Ele, não sei se já virou lobisomem ou não, porque já deve ter passado uma lua cheia, entendeu? E isso fica para ele aprender que em mãe não se bate, entendeu? A mãe tem o direito de bater no filho em qualquer idade, em qualquer tempo, em qualquer época. Mas o filho não pode agredir sua mãe nem seu pai dessa maneira tão covarde, tão miserável.
E esse recado fica para os filhos agressivos, que gostam de desobedecer suas mães, seus pais, chegando até ao ponto de agredi-la com socos ou pontapés, para que não caiam nisso. Contenha sua ira, para que vocês não virem lobisomem em noite de lua cheia. Esse é o recado do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a vocês aquele like, se gostaram. E compartilhe, porque isso é muito importante. Eu estou no Facebook, no Instagram e outras coisas dessa natureza. Nas redes sociais eu estou sempre presente. Pois eu agradeço a atenção de todos vocês, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre. E cuidado, cuidado com a lua cheia, seu Michael.